Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse canal aqui ele é voltado para estudo de concurso público. Nós vamos elencar nesse canal todas as matérias que são voltadas para concurso público, desde português, informática, raciocínio lógico e todas as leis possíveis, juntamente com as suas atualizações. Já de início, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu joinha, que se inscrevesse no seu canal para nos ajudar. E na aula de hoje, nós vamos começar a falar a respeito da classificação de hardware. Para mim não me esquecer, já me diz aí de onde é que você está falando e qual concurso público você pensa em se inscrever, para qual estado você pensa em prestar as provas e interage aí juntamente conosco. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de informática, a classificação de hardware e software. Vamos começar pela base da base, pelo início ali do arroz com feijão, e aí nós vamos caminhando até vocês ficarem craques em informática, tudo bem? Vamos lá. Classificação de hardware e software. Os itens físicos que compõem o computador, como por exemplo monitor, mouse, teclado, impressoras e discos rígidos, são chamados de hardware, pois correspondem às partes concretas e tocáveis do equipamento. Já o software representa os programas e aplicativos que comandam essas peças, como por exemplo Windows, Word, Excel, Linux e entre outros. Exemplos de questões e respostas. Há muitas questões, pessoal, abordando temas como, por exemplo, apenas dispositivos como mouse, teclado, monitor e caixa de som são considerados hardware. Impressora, placa de vídeo e teclado pertencem à categoria de hardware, enquanto Windows e antivírus são software. Monitor, teclado, gabinete, mouse, HD, tudo isso é classificado como hardware. Hardware é toda a parte física do computador, tudo que podemos tocar. Partes do computador, esclarecendo nomes. Um computador de mesa tradicional é formado por gabinete, monitor, teclado e mouse. É comum as pessoas confundirem gabinete com CPU, mas são coisas diferentes. Gabinete é a estrutura metálica que abriga as placas, memória, processador, fontes e etc. Já o CPU será estudado adiante e corresponde ao processador, não ao gabinete. Questões de prova normalmente reforçam que o gabinete é o compartimento que contém a maior parte dos componentes internos do computador. Vamos falar agora dos periféricos. Periféricos de entrada e saída. O funcionamento ocorre assim. 1. Os dados entram pelo teclado, mouse e outros dispositivos. 2. A CPU processa essas informações. 3. As memórias armazenam temporariamente os dados. 4. O computador devolve o resultado ao usuário através do monitor, impressora e etc. Vamos falar dos periféricos de entrada. São periféricos de entrada: teclado, mouse, touchpad, trackball, trackpoint, scanner, webcam, joystick, leitor de código de barras e microfone. Periféricos de saída: impressora, plotter, monitor, caixa de som. Periféricos mistos, ou seja, de entrada e saída: pendrive, cartão de memória, CD, HD, DVD, Blu-ray, monitor de touchscreen, multifuncional, ou seja, que é scanner mais impressora. As questões reforçam que a CPU não é nem de entrada e nem de saída, pois ela processa, não recebe diretamente e nem entrega dados ao usuário. Vamos ao próximo item. O que é muito cobrado em questões aí a respeito desse tema, pessoal. Exemplos de questões: teclado e microfone, dispositivos de entrada; monitor e impressora, dispositivos de saída; pendrive, entrada e saída; CPU, processador, não é periférico; o plotter é de saída; multifuncionais, 3 em 1; Unir-scanner, que é de entrada, impressora, saída e copiadora. Principais componentes do computador. Vamos lá. Entre os elementos fundamentais de um computador estão processador, CPU, memória, barramentos e periféricos.
CPU, Unidade Central de Processamento. A CPU é o principal componente do computador. É responsável por executar cálculos e processar todas as instruções que utilizamos. Se compararmos uma empresa, ela seria a presidente. Se compararmos ao corpo humano, seria o cérebro. O processador é um microchip altamente sofisticado que interpreta e manipula os dados. É comum que provas usem CPU e processador como sinônimos. Questões de concurso frequentemente afirmam que microprocessadores são circuitos programáveis capazes de processar dados. A CPU é o chip que executa as instruções. Vamos falar agora do clock do processador. O clock funciona como um cronômetro interno, que indica quantos ciclos por segundo o processador realiza. Sua medição é feita em Hz. Exemplo: 3 GHz significa 3 bilhões de ciclos por segundo. É importante não confundir unidades de frequência com unidades de armazenamento, como megabytes, gigabytes, etc. Componentes internos do processador. Core, o núcleo, é a parte que executa as instruções. Processadores modernos podem ter vários núcleos. Registradores, pequenas áreas de memória extremamente rápidas que guardam dados temporários durante o processamento. Unidade lógica e aritmética, executa operações matemáticas e comparações lógicas. Unidade de controle, coordena o funcionamento interno da CPU, gerenciando entrada e saída e garantindo a execução correta das instruções. Em resumo, o processador é composto por unidade de controle, unidade lógica e aritmética, registradores e núcleos de execução. Questões frequentemente cobram que a ULA realiza operações lógicas e aritméticas e que a UC interpreta instruções e controla o fluxo de dados. Lembrando, pessoal, que ULA aqui significa unidade lógica e aritmética e o C, unidade de controle. Então, o que está falando aqui? Que as questões frequentemente cobram que a unidade lógica aritmética realiza operações lógicas, enquanto que a unidade de controle interpreta instruções e controla fluxo de dados. Núcleos do processador. Os núcleos são pequenas seções independentes do chip que trabalham simultaneamente e existem processadores dual-core, quad-core e octa-core, entre outros. Mais núcleos proporcionam maior desempenho e menor consumo energético. Linha Intel Core. Os modelos mais conhecidos são i3, que é o básico, i5, que é intermediário, i7, que é avançado, e i9, que é o topo de linha. A numeração não indica a quantidade de núcleos. Agora vamos aos mapas mentais, pessoal. Mapa mental do hardware. Hardware versus software. Hardware. Parte física do computador. É tocável. Exemplos: teclado, mouse, monitor, caixa de som e HD. Software. São os programas e sistemas. Exemplo: Windows, Word, Excel, antivírus. Partes do computador. Gabinete. O gabinete, que é a caixa metálica, acomoda a placa-mãe, processador, memórias, HD e etc. Não é CPU. Não confundir com CPU. E o que é a CPU? É o processador, cérebro, executa cálculos e instruções. Agora vamos aos periféricos. Periféricos de entrada: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam, joystick e trackpad. De saída: monitor, impressora, plotter, caixa de som. Periféricos de entrada e saída: pendrive, HD externo, CD, DVD, Blu-ray, monitor touchscreen multifuncional, scanner mais impressora,
Atenção, pessoal, muito importante, se liguem nisso. CPU não é entrada e nem saída. CPU, processador. Função, processa tudo, executa instruções e faz cálculos. Componentes internos. Core, núcleo, executa instruções. ULA, calcula e lógica. Cálculos e lógica. Unidades de controle, controla operações. Registradores, memória ultra rápida. Clock, medido nessas medidas aqui que estão descritas aqui e quantos ciclos por segundo a CPU executa. Multicore, dual core, quad-core, octa-core, mais núcleos, mais rapidez. Processadores, Intel, que o i3 é básico, o i5 intermediário, o i7 é avançado e o i9 é o topo, é o mais avançado de todos. Agora vamos aos quadros de pegadinha, pessoal. Quadro de pegadinhas, tome cuidado. Tema, gabinete CPU. Qual que é a principal pegadinha a respeito desse tema? Chamar gabinete de CPU. Correção, é falso. Por quê? Porque a CPU é processador, gabinete é a caixa. A respeito dos periféricos, qual que é a pegadinha? Monitor é sempre de saída. Correção, o touchscreen é de entrada e saída. CPU, CPU é periférico. Errado, não é periférico CPU. Processador. Qual que é a principal pegadinha? Clock indica armazenamento. Por que é falso? Clock não indica armazenamento. Clock indica velocidade em Hz e não armazenamento. Sobre o tema Core, i3, i5 e i7. Qual que é a principal pegadinha? i3, i5 e i7 significam quantidade de núcleos? É falso. Muitas questões colocam isso. São linhas de desempenho. Memória cache. O que cobram de pegadinha a respeito desse tema? Cache coloca o cache como externo ao processador. E é falso, porque a memória cache fica dentro da CPU. Sobre entrada e saída, qual que é a principal pegadinha? Pendrive é só entrada ou só saída? É híbrido, misto. É um periférico de entrada e saída. Outros principais temas aqui que caem muito como pegadinha em concurso público, pessoal. ULA, controla o computador, é uma das pegadinhas. Não, quem controla é a unidade de controle. Sobre os registradores, qual que é a principal pegadinha? São memórias grandes. Por que está errado? Porque são memórias minúsculas e mais muito rápidas, por sinal. Sobre o tema de monitor de LCD, principal pegadinha, classificado como entrada. Só que qual que é o pulo do gato aí? A correção. O monitor é dispositivo de saída. Vocês se atentaram ao tema, se atentaram às pegadinhas? Como é que está indo aí? Vamos agora às questões de concurso. Vamos lá, questão 1. A parte física do computador, composta por itens como monitor, teclado e caixa de som, é chamada de A. Software, Peopleware, Hardware, Firmware. Resposta correta, letra C aí, pessoal. Hardware. Número 2. A CPU é um dispositivo de entrada e saída de dados. Resposta correta aí é errado. Por quê? Porque a CPU processa, não é nem de saída e nem de entrada. Número 3, questão da FGV. O componente interno da CPU é responsável por cálculos matemáticos e operações lógicas o C, cache, ULA, registrador? Resposta correta aí, pessoal, é ULA. Questão 4. O dispositivo que permite somente a saída de informações é mouse. Letra A. B, impressora. C, scanner. D, teclado. Perguntando aqui que o dispositivo que permite somente saída. Resposta correta é letra B, impressora. Questão 5. Assinale a alternativa que apresenta o periférico de entrada. Letra A, impressora. B, plotter.
C, teclado. D, monitor. Resposta correta aí, pessoal, letra C, teclado. Vamos à questão 6. A velocidade do processador é medida em bytes, dpi, hertz, RPM. Como nós vimos na aula acima, pessoal, na parte de clock, a resposta correta é a letra C, hertz. A velocidade do processador é medida em hertz. Vamos à questão 7. Sobre os núcleos de processadores, assinale a correta. A. Processadores multicore têm vários processadores instalados na placa-mãe. B. Processadores multicore possuem mais de um núcleo dentro de um único chip. C. Quanto mais núcleos, menor o desempenho. D. I3, I5 e I7 indicam quantidade de núcleos. Resposta correta aí, pessoal, letra B. Processadores multicore possuem mais de um núcleo dentro de um único chip. E aí, como é que vocês estão indo? Estão acertando todas? Está dando para ir certinho? Questão 8. BUNESP. São considerados dispositivos híbridos, ou seja, de entrada e saída. A. Mouse e teclado. B. Impressora e scanner. C. Pendrive e monitor touchscreen. Ou D. Monitor e caixa de som. Resposta correta aí, pessoal, letra C. Pendrive e monitor touchscreen. São dispositivos aí periféricos de entrada e saída, também chamado de híbridos ou mistos. Vamos à questão 9 aí, pessoal. Estamos quase encerrando. 9. A função da unidade de controle é realizar cálculos complexos, controlar e coordenar as ações da CPU, armazenar dados temporários, processar gráficos. Resposta correta aí, pessoal, letra B. Controlar e coordenar as ações da CPU. Vamos para a última questão, questão 10. Assinale a alternativa que contém somente dispositivos de entrada. A. Teclado, mouse, scanner. B. Mouse, impressora e monitor. C. Teclado, caixa de som, webcam. Letra D. Webcam, plotter e scanner. Resposta correta aí, pessoal. Letra A. Teclado, mouse e scanner, que é a resposta correta, que são somente dispositivos de entrada. Bem, nós vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu reforço com você, peço para você deixar o seu joinha se você gostou dessa aula e continue nos acompanhando aí, que nós teremos muitas matérias boas, muitas aulas boas que irão ajudar muito aí todos vocês em concurso público. Até mais, Deus abençoe a todos.